Recentemente terminei o 9º ano, mas nunca irei para o ensino médio, pois minha mãe decidiu me colocar na escola militar. E o pior é que ela fez isso só para se livrar de mim. Pois é, eu sei que sou só um fardo para minha mãe. Desde que meu pai nos deixou, ela ficou para baixo e muito infeliz. Eu era apenas uma lembrança de erros do passado. Além disso, ela não conseguia ter um novo relacionamento porque o fato de ter um filho assustava muitos homens. Ela costumava sair e tentar novos relacionamentos, mas assim que dizia que tinha um filho, o pretendente desaparecia num piscar de olhos. Naturalmente, isso aborrecia ainda mais a minha mãe. Imagine como ela ficou feliz quando finalmente arrumou um namorado com sérias intenções. E ele não tinha medo de assumir a responsabilidade por um filho, ou seja, eu. No começo ele vinha à nossa casa ocasionalmente para jantar, e parecia um cara normal. Seu nome era Greg, e ele era militar e tinha todas as qualidades de um oficial. Tinha uma voz alta, imponente, era incrivelmente pontual e adorava disciplina. Minha mãe o amava muito, e uma vez disse que eu poderia aprender muito com ele. Bem, uma coisa é conversar de vez em quando com um homem como esse. Outra coisa é quando ele mora com você e você não tem para onde fugir. Sim, logo o Greg se mudou para morar conosco e nossa casa sofreu muitas mudanças. Tudo começou devagar. No início, ele apenas ajudava minha mãe e monitorava de perto a limpeza da casa. Mas depois, começou a estabelecer suas próprias regras e passou a me dar ordens. Ele me dizia quando eu deveria dormir e quando acordar. E eu não gostei nada disso. Reclamei com minha mãe, mas ela ficou do lado dele e disse que alguma disciplina me faria bem. Então, o Greg começou a me fazer praticar esportes. Ele me fazia levantar às 6 da manhã para correr. Eu tenho mesmo que dizer que não queria fazer isso. Mas minha mãe apoiou o Greg novamente. Sabe, eu pensei que ela tinha medo de contradizê-lo, temendo que ele fosse embora. Então, eu tive que enfrentá-lo sozinho. Mas todos os meus argumentos foram em vão. Certo dia, durante outra corrida, fui deixado sozinho com ele. Ele provavelmente estava cansado dos meus constantes protestos e queria acabar com eles. Então, o Greg me disse que eu tinha que seguir suas ordens sem questionar e que agora ele estava no comando da casa. Em seguida, exigiu que eu lhe respondesse como um soldado. Ele gritou comigo e me ameaçou. Até que eu finalmente disse, sim, senhor. E pensei que, depois disso, ele iria rir como um vilão no cinema. Foi humilhante. E esse homem, nojento, agora diz que está no comando? Ah, não. Não mesmo. Eu não ia tolerar isso. Esse cara havia estabelecido uma ditadura em nossa casa e minha mãe não fazia nada a respeito disso. Desde então, ele começou com um bullying o tempo todo. Greg tentava se conter na frente da minha mãe e não gritar comigo, mas assim que ela saía, ele me ignorava ou encontrava um motivo para me punir por algo. O castigo habitual era limpar a casa, já que estava perfeitamente limpa. Se eu dissesse algo errado no jantar, ou apenas comesse por muito tempo, seria punido. E enquanto eles assistiam à televisão, eu lavava a louça e limpava a cozinha. E quando começava a discutir, ficava em prisão domiciliar por dias a fio. Isso não significava que eu apenas sentava em casa e não podia sair com meus amigos. A versão do Greg de prisão domiciliar era me trancar no meu quarto, tomar meu telefone e desligar a internet. Eu só podia ir ao banheiro e comer. Graças a Deus, isso eu ainda podia fazer. O Greg não deveria ter me punido assim, porque eu tinha muito tempo para pensar em como me vingar dele. E durante outra prisão domiciliar, elaborei um grande plano de vingança que me ajudaria a me livrar dele para sempre. Para fazê-lo, eu teria que separar o Greg da minha mãe. E aqui está o que eu fiz. Consegui roubar o telefone dele uma vez. Criei um novo contato, digitei meu número lá, salvei com o nome de Lisa e coloquei uma foto de uma garota nesse contato. Ah, sim, você pode encontrar muitas coisas interessantes na internet. Então, eu silenciosamente devolvi o telefone e comecei a escrever mensagens para ele em nome da garota. Eu inventei uma história sobre essa garota, que ela o via sair para correr com o garoto todas as manhãs e gostava muito de vê-lo. Então comecei a escrever que ela o achava muito atraente, blá blá blá. Basicamente essas e outras coisas nojentas. E sabe de uma coisa? Ele começou a me responder. Que canalha! Isso é quem ele realmente era. Um mulherengo cruel e ganancioso. Ele pediu mais e mais fotos e eu as enviei para ele. Mas ainda não terminou. Uma vez, quando estávamos jantando, notei que o telefone do Greg estava sobre a mesa. Foi o momento perfeito. Eu disse que tinha que ir ao banheiro e, assim que saí da cozinha, peguei meu telefone e liguei para o Greg. Claro, naquele momento o telefone mostrou uma foto da Lisa e minha mãe viu. Ouvi os sons de uma discussão e pensei que meu plano tivesse funcionado.
O Greg tentou se justificar, disse que a garota escrevia para ele e enviava fotos diferentes. Ele disse que era apenas um engano e que ele iria ligar para ela agora e pedir para ela parar. Ah, droga! Eu não o vi ligando. Um segundo depois, mamãe e Greg ouviram o telefone vibrando no meu bolso. Caraca! Eles perceberam que era eu e que eu estava tentando separá-los. Eu não fui só punido dessa vez, perdi completamente a confiança da minha mãe e o Greg se tornou um verdadeiro monstro para mim. E então ele começou a me tratar como um soldado de verdade. Ele gritava comigo, me obrigava a fazer absolutamente todo o trabalho de casa e me intimidava durante os esportes. Agora, ele nem se envergonhava de fazer isso na frente da minha mãe. Ele facilmente me humilhava na frente dela, e minha mãe o apoiava em tudo. Sim, minha mãe também estava brava comigo, pois eu tentei arruinar o relacionamento deles. E ela deu a ele o controle total da casa e de mim. Na verdade, acho que minha mãe fez isso pois estava desesperada. Ela esteve muito sozinha por muito tempo, e agora que um homem apareceu em sua vida, ela estava topando fazer qualquer coisa para mantê-lo por perto, mesmo que aquele homem estivesse zombando do filho dela. Mas logo ele foi longe demais. Certa noite teve um temporal terrível. Eu estava olhando pela janela e fiquei feliz por estar dentro de casa, aquecido, enquanto aquela tempestade horrível acontecia lá fora. De repente, o Greg veio e me disse para me preparar para uma corrida. O quê? Correr com esse tempo? Ele devia estar louco. Comecei a discutir com ele, mas isso só o deixou mais louco. Eu não parecia ter escolha. E depois de 5 minutos, eu estava completamente molhado e com frio. Ah, esse Greg estava brincando comigo. Corremos mais de 8 quilômetros e quando finalmente paramos, caí no chão. Mas então, ele me mandou começar a fazer flexões e gritou comigo. Eu juro, sua voz era mais alta que os trovões. Foi realmente assustador. Eu estava fazendo flexões no chão molhado, cansado e sujo. E ele andava ao meu redor, me insultando. Ele disse que foi um erro tentar separá-los. Agora, nem minha mãe me ama e ninguém vai me proteger. E continuou forçando ainda mais. Ele nunca me bateu, mas naquele momento eu realmente pensei que ele fosse me bater. Chegou a um ponto em que eu simplesmente não conseguia mais me levantar. Eu apenas fiquei sentado na lama, completamente exausto. Então, o Greg me disse para levantar e ir para casa. Isso foi claramente uma vingança pelo que eu havia feito. Mal cheguei em casa, caí na cama e adormeci. De manhã, acordei sob o comando dele novamente. Mas não consegui me levantar dessa vez. A corrida noturna na chuva fez efeito. Eu acabei ficando doente e estava com febre alta. Dessa vez, o Greg e a mamãe acreditaram em mim. Afinal, eu não conseguiria simular uma temperatura de 38 graus. Mamãe ligou para o médico e por uma semana inteira eu fiquei tomando injeções e comprimidos. Eu poderia ter pego uma pneumonia por causa desse babaca. Não, isso já tinha ido longe demais. Da próxima vez, o que iria acontecer? Ele iria me matar? Não, isso precisa acabar o mais rápido possível. Preciso dizer que esta semana, enquanto estava doente e em casa, foi a melhor semana que tive ultimamente, porque o Greg não me torturou com esportes e suas ordens. Quando me recuperei, tive uma conversa séria com a minha mãe. E eu disse a ela que não aguentava mais aquele militar maluco e que ela tinha que escolher entre ele e eu. Sim, isso pode parecer difícil, mas minha mãe precisava entender isso e me proteger. Mas ela não gostou do meu ultimato e disse que precisava pensar. Só o fato de ela precisar pensar nisso me pareceu que a escolha não seria a meu favor. E eu estava certo. Um dia minha mãe e o Greg disseram que precisávamos conversar. Mamãe disse que amava o Greg e que ele era um grande homem. E o fato de eu não conseguir me dar bem com ele sugeria que eu tinha falta de disciplina. Então, eles decidiram me mandar para a escola militar. O Greg teve muitos contatos militares e ele ajudaria a providenciar isso. Seria bom para mim. Sim, claro. Eles decidiram. Aposto que tudo isso foi mais uma ideia idiota de Greg. Ele me odiava desde o começo e agora convenceu minha mãe a se livrar de mim. Mas adivinhem só? Estou realmente feliz por ir para lá. Ir para o outro lado do país é muito melhor para mim do que ficar em uma casa onde minha mãe não me ama e não me protege. É tão triste que minha mãe tenha caído sob a influência desse babaca e que ela considere seu próprio filho um inimigo. Sim, ir para a escola militar será difícil, mas é um preço que terei prazer em pagar para nunca mais vê-los. E como você se sente em relação aos militares? Você seria capaz de suportar um ditador como o Greg? Conte pra gente nos comentários abaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal para